no Instagram... Tá dando as mensagens aqui do... o meu Instagram, principalmente o meu Instagram, que é onde eu tô mais trabalhando, assim, eu já tô fazendo... Até falei com o pessoal de que faz a parte de tráfego, né? Sobre tudo aquilo que a gente tinha conversado, mas assim, a gente já tá fazendo bem, tá bem alinhado, assim, isso aí. Então, eu só tô fazendo uma estratégia mais agora de não, assim, de gerar lead, né? Porque eu falei assim, não, vamos fazer mais uma estratégia de gerar tráfego na minha página ali, trazer, né, trazer novas pessoas, novos seguidores, para depois eu começar a gerar lead com a landing page, né? Que daí tem algo mais robusto, assim, porque só gerar lead pelo Instagram, acho que fica algo um pouco... Às vezes a pessoa, mas o cara não tem nem site, né? Fica um pouco solto às vezes, Para mim é o mínimo, né, a pessoa ter um site. Quando eu olho assim, bom, se o cara não tem nem site, não se deu nem o trabalho de fazer um site, porque o site é onde a gente vai realmente pegar mais informações mais profundas do negócio, como é que funciona, né? Legal, maravilha. Mais alguém evoluiu alguma coisa essa semana que quer compartilhar? É só dar ali uma pro Diego, cara, tu não tem site e a gente faz aqui na empresa. Não, ele tá pronto, assim, só falta realmente conteúdos. Aqui eu não tive tempo de botar todo o conteúdo que eu preciso, entendeu? Ele tem já algum conteúdo, mas a gente tá realmente assim, eu que me atrasei aqui, o cara que faz lá minha landing page, ele fez um SEO bem legal, assim, até ele falou, não, faz um conteúdo mais profundo para dar um SEO. Eu falei, cara, eu não acredito mais tanto em SEO, acho que hoje em dia é bom, mas é bom ter um SEO, mas quem não paga não vai para frente, não adianta, tem que fazer anúncio, né? Eu acho que esse negócio de só orgânico no Google foi o tempo que tu conseguia... Já foi. Acho que ele disse que não, ele não, tem que defender ao meu lado, mas eu falei, cara, eu sei, eu vou botar um conteúdo, né, assim, mais robusto, realmente, né, para mostrar, assim, que não é... Às vezes eu não gosto quando entro num site, lá vou ver um negócio de uma empresa e tem só 2, 3 palavras, né, vou realmente botar em tópico, assim, algo legal, né, que não fique, assim, um texto gigante, mas que fique um conteúdo legal, né, mas sem conteúdo nenhum realmente não dá, e aí eu realmente me atrasei, assim. Beleza. Google Orgânico ainda funciona? Sozinho, ele funciona a longo prazo, então 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que não dá para esquecer dele, né? É super importante realmente como esse programador que está fazendo o site está pensando. Já vamos botar ele com bastante conteúdo, porque, beleza, botamos na rua, aí a gente faz o que é imediato, que é o tráfego pago, que vai trazer gente todo dia. E o Google Orgânico ele é importante para ir criando relevância para vocês, tá? Isso que tu Eu tenho falou. muitos clientes que vivem muito bem e que têm leads muito bons de orgânico, tá? Não, isso que tu falou, André, é muito importante, mas tu vê, né? Eu conheço uma outra pessoa que contratou uma agência, aí o cara foi lá, fez um SEO, não sei o quê, bababá, vendeu todo o SEO pro cara, e o cara diz assim, mas esse SEO que o cara fez aqui não funciona. Eu falei, claro, ele não te disse que era no longo prazo, né? Eu acho que as pessoas não são transparentes que nem tu, assim, que fala, não, o SEO funciona no longo prazo, tu vai ter que ficar 1 ano lá fazendo um blog, postando e tal, sempre trazendo conteúdo novo, não é, vou botar lá um textão, um conteúdo legal e deixar lá parado que vai funcionar no mês seguinte, né? Exato, exatamente. Galera, mais alguém? Vamos pro conteúdo. Mais alguém? Vamos lá? Vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai falar do negócio hoje muito B2B, tá? É B2B raiz. Então, a galera que tem um negócio mais voltado para B2C, fica por aí, vai ouvindo, porque vai ter realmente alguma coisa de estratégia que vocês vão conseguir absorver. Mas é B2B raiz aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, meu Fusca azul. Sim. Maravilha, galera. Hoje a gente vai falar de Account-Based Marketing. Eu sempre uso ABM, tá? Para encurtar. Então, a gente vai falar de ABM. O que a gente vai ver hoje é o breve contexto e a história do ABM. Então, por que o ABM se criou e o que se pensou, tá? Como que a gente faz para definir o público, os canais, mas aqui esqueçam um pouquinho do que a gente falou lá nos outros encontros, porque a definição de público e canal no ABM é diferente, tá? A gente vai falar de estratégia 1 para 1,
um para alguns e um para muitos, e isso vai ser bem interessante para vários de vocês, com certeza. A matriz de conteúdo para ABM, ferramentas para ABM, como botar a campanha de ABM na rua e a integração entre comercial e marketing, que eu imagino que muitas startups aqui ainda são pequenas, então quanto antes começar essa integração, melhor. Ou conforme vão contratando as pessoas, já colocarem essa integração na cabeça. Então vamos lá. Do inbound ao ABM, tá? Por muito tempo, as estratégias B2B, elas focam no lead, que é uma pessoa única, que ela é impactada pelas campanhas de bound, até que ela vire ou não um MQL, tá? Só que as vendas B2B, elas são complexas, e a gente sabe que fazer uma pessoa se convencer do conteúdo, se convencer da venda pela uma régua de conteúdo, tu precisa jogar um monte de gente lá no topo para que alguns caiam. Então, é esse funil de inbound que demanda um volume muito grande lá no topo. No ABM, é diferente. A gente não foca no lead, tá? Então, vamos para cá a diferença. Enquanto no inbound a gente trabalha business to lead, no ABM é business to business. O ABM é B2B raiz mesmo. O inbound, a gente foca em jogar o máximo possível de lead no topo do funil. A gente não se importa muito com a qualidade das contas, a gente não se importa muito se a pessoa tem um fit ou não, a gente quer volume de e-mails para que com essa quantidade de e-mails a gente gere pessoas abrindo, interagindo com o nosso conteúdo e eventualmente virando um MQL. O inbound não mapeia a relação entre influenciadores e decisores. Todo mundo que está na régua recebe a mesma coisa. No inbound, a gente não mapeia o engajamento da conta, o engajamento dessa empresa por muito tempo. E tem uma orquestração bem limitada de interação multicanal, tá? E resumindo, inbound é sobre volume. Jogar 500 pessoas dentro da minha landing para preencher o e-mail e das... Oi? Desculpa, tem alguém falando? Deixa eu procurar cadê o microfone aberto. Acho que fechou. Acho que foi um erro. Foi sem querer. Ai, não, tudo bem. Maravilha, guys. Cadê? Aqui. Então, o inbound é sobre volume. Jogar uma galera lá no topo, 500 pessoas vão preencher. Dessas 500 pessoas que preencheram, 10%, 20%, se vocês tiverem sorte, vão abrir os e-mails de vocês. Desses, se a gente tiver sorte, 1% vai clicar. Isso são métricas boas, tá? 20% de abertura, 1% de clique, 3% de clique. Então, assim, é sobre volume. É sobre jogar um monte de gente e ver quem engaja com o nosso conteúdo e vender. O ABM é muito diferente. Por quê? A gente foca em contas específicas que possuem fit com o negócio. A gente cria campanhas personalizadas que trazem um maior engajamento. A gente tem um alinhamento entre o marketing e o comercial. E o ABM se transforma numa cultura. Então, o ABM é sobre qualidade. Adri, ainda não estou entendendo nada. Calma, vou explicar para vocês. O inbound, então, seria o pescar com rede. Então, tu joga uma rede e pega uma meia dúzia. E o inbound é pescar com arpão, é o tiro de sniper. E aí, a gente começa a flertar um pouco com aquele papo das segmentações do LinkedIn. Porque a ABM, hoje, se baseia bastante em LinkedIn para gerar essa comunicação, tá? Então, deixando mais claro ainda, no inbound, a gente tem o topo do funil, atrair pessoas para preencher formulários, envio cadenciado de e-mail marketing e direcionar a galera mais qualificada para o comercial. No account-based marketing, a gente primeiro começa definindo quem são os nossos clientes. Então, lembra de tudo que a gente falou lá sobre definição do público. Então, Adri, eu quero atender veterinários freelancers. Eu quero atender grandes clínicas veterinárias. Enfim, define primeiro o teu ICP. Entende quem são os decisores desse negócio. Quando a gente tem um decisor único, é muito fácil, porque a gente consegue ter uma comunicação única. Mas e quando a gente precisa falar com mais de uma pessoa? Então, e quando, por exemplo, o pessoal que faz site? E quando o pessoal que faz site precisa comunicar com o cara que é o dono da empresa para conversar para ele que o site está ficando antiquado, a gente tem que conversar com o cara técnico para ele entender os benefícios, a gente tem que conversar com o cara do marketing para entender, enfim. Então, a gente define quem são os decisores dos nossos ICPs, Ideal Customer Profile. Feito isso, a gente nutre e engaja com conversas personalizadas
e aí a gente cria relacionamentos duradouros. Então, o ABM, ele é focado em criar relacionamentos com as empresas para quem a gente deseja vender. E não apenas para vender uma vez, mas para ir entendendo as necessidades dessas empresas e ir vendendo outras coisas, que é um pouco do que o Denilson estava falando. Então, vou começar aqui com esse produto e aí, eventualmente, eu vou começar vendendo outras coisas. O ABM vai ser fundamental, tá? E, Denilson, tu consegue fazer tudo isso daqui numa planilha, porque é metodologia, não é necessariamente uma ferramenta, tá? Oi, deixa eu só, tá me remetendo um pouco ao CRM, né? Que a gente tinha um relacionamento, fazia toda aquela, não sei, né? Toda Tem aquela. bastante de CRM aqui, com Tá. certeza. E é bem importante lembrar que o CRM não é igual a inbound. O inbound Uhum. faz esse disparo de e-mail, mas o CRM é o relacionamento com as empresas, com esses potenciais clientes. Enquanto o inbound você está tentando vender, tentando qualificar para mandar para o comercial. Aqui eu tenho a jornada de compra da pessoa. Geralmente, a gente entende a jornada de compra da pessoa quando ela entra no nosso site e preenche o seu formulário ou solicita um demo ou pergunta quanto custa. Mas a verdade é que existe uma jornada desconhecida onde essa pessoa ainda não se identifica. Então, pensem vocês estão. Vou pegar um exemplo B2C aqui. Vocês estão pensando em viajar para o Réveillon. Vocês não vão sair correndo, colocando o e-mail de vocês em todos os sites que vocês vêm para receber um monte de informação. Vocês fazem toda uma busca. Quais serão os destinos? Dá uma olhada nas redes sociais para ver as fotos, dá uma olhada em vídeos, visita o site, vai comparando. E aí você se identifica. Então imagine quantos usuários de vocês acabam não se identificando. Então, a ideia do ABN é estar em todos os momentos, desde o momento desconhecido, em que a pessoa não é conhecida para vocês, e principalmente no momento em que ela é conhecida. E é aqui que o comercial e o marketing se ajudam muito. A história um pouquinho do ABM, tá? Em 93, foi publicado esse livro, The One-to-One Future, que era tipo o futuro do 1 para 1, da venda 1 a 1. Em 92, aqui é 94, a Cisco já faturou 170 milhões com estratégias 1 para 1, ou seja, um ser humano falando com outro ser humano e não esses envios de e-mail em massa. E aí a Itzma, que é a principal referência de ABM no mundo, começou a trazer esse conceito de 1 para ABM, que é para contas, e aí criou-se certificações, criou-se premiações e a metodologia tem sido mais utilizada. Ela está chegando aos poucos no Brasil. Se vocês procuram por ABM no Google, tem pouca coisa e geralmente são sempre os mesmos que estão falando, tá? Sendo que essa já é realmente uma estratégia bem antiga. Coloco aqui para vocês uma literatura bem atual de ABM, tá? Eu tenho esse livro, eu estou sempre lendo ele e ele ensina muito também sobre B2C, tá? Porque no final do dia a gente está falando com um ser humano também no B2C. Então, deem uma olhadinha nesse livro, se possível. Ele tem exemplos muito práticos, ele tem réguas de e-mail, eles têm até planilhas impressas sobre como distribuir tudo isso. Agora vamos ver se o ABM é para a empresa de vocês, tá? Vamos refletir todo mundo aqui junto. Situação. O meu produto ou serviço envolve jornadas complexas de compra com múltiplos decisores e influenciadores. Sim, não. O produto de vocês é mais simples de vender? O ABM talvez não seja. O produto de vocês é mais complexo, realmente tem muita pessoa envolvida nessa decisão? O ABM é para vocês. Meu produto ou serviço possui uma forma de pagamento que vai além da assinatura da renovação. Ou seja, o produto de vocês requer que a pessoa converse com outro ser humano para fazer o pagamento. Sim, o ABM muito provavelmente é para vocês. Meus consumidores acham difícil contratar minha solução direto pelo site e precisam conversar com o time de vendas para tomar decisão. Se realmente a contratação do serviço de vocês é complexa, o ABM é para vocês. O incremento de receita de contas novas é alto, ou seja, vocês ganham muito mais dinheiro com clientes novos do que com clientes que vocês já possuem.
Meu produto ou serviço envolve um ciclo de venda que demora meses ou até um ano. Eu já atendi startups aqui que vendiam sistemas para hospitais, grandes hospitais do Brasil. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão rápida de se tomar nesse tipo de negócio, e muitas vezes o ciclo de venda durava mais de um ano, que é o que a gente chama de namoro, né? O cara fica namorando, namorando, até finalmente casar e assinar o contrato. Então, a ABM era essencial para esse tipo de negócio. Minha equipe consegue criar variedade de conteúdos personalizados em escala. Isso é super importante. Uma equipe pequena vai conseguir executar um braço do ABM, não vai conseguir colocar toda a estratégia na rua. A minha equipe possui, ou pode possuir, porque às vezes não tem, mas dá para fazer, uma forte integração entre marketing e vendas. É super importante porque o marketing se alimenta das informações da equipe de vendas. O marketing consegue gerar melhores resultados quando conversa com os vendedores, quando entende as particularidades de cada um dos clientes, dos prospects que estão realmente em processo de compra. Minha empresa é tolerante em esperar retorno sobre investimento a médio e longo prazo. Adri, eu não tenho como esperar 6 meses para fechar um negócio com a ABM. Poxa, o ABM então não é para você, começa a fazer um inbound, que o inbound é sobre volume, volume está completamente relacionado à quantidade de dinheiro que você investe, e aí você vai provavelmente gerar resultado mais rápido de outra forma. E por último aqui, a minha equipe consegue separar métricas de curto, médio e longo prazo antes de determinar o sucesso ou insucesso de uma ação. Então, é realmente essa questão de que a gente está falando com o Diego, aprender o tempo de cada coisa, aprender o tempo de cada ação. Então, o Google Orgânico realmente ele demora mais tempo, mas todo mundo está de acordo, todo mundo sabe da importância. Enquanto isso, a gente vai jogando com outras origens. Então, eu vou dar um caso bem específico para vocês entenderem o que é essa loucura, tá? Uma cliente chegou para mim no início da pandemia. Ela fazia arquitetura, ela fazia, ainda faz, arquitetura de varejo para grandes redes de lojas. Ela estava desesperada porque entrou a pandemia, as redes pararam de expandir lojas, então contratos que já existiam foram encerrados, enfim, e ela queria fazer o quê? Novos logos. Por quê? As empresas que já tinham uma recorrência de contratação com ela acabaram congelando todos os projetos, e como ela tinha um relacionamento muito bom, ela sabia que era por tempo indeterminado. E ela tinha um caixa para aguentar um determinado tempo. Então, novos logos, ela precisava vender para novas empresas. O que a gente fez? A gente começou entendendo para quem que ela queria vender. Então, a gente sabe que ela tem um perfil de cliente, Renner, Centauro e lojas grandes, redes grandes de loja. O que a gente fez foi, junto com ela, mapear quem são as outras redes de loja que ela poderia estar gerando negócios. Com isso, a gente começou o ABM. Como que foi feito para vocês entenderem isso tudo de uma forma mais narrativa, tá? Porque parece bruxaria, mas na verdade é muito fluido, porque é uma cultura. Então, a gente começou a criar conteúdos para essas marcas. Por exemplo, Magazine Luiza, ela nunca vendeu para Magazine Luiza, ela queria vender para Magazine Luiza e outras marcas. E a gente começou a fazer conteúdos específicos. Então, Magazine Luiza, venha para o futuro do varejo com a gente. E era uma arte que a gente escrevia literalmente isso. E dentro do LinkedIn a gente patrocinava para todas as pessoas de cargos decisores do Magazine Luiza para eles impactarem a gente. Esse é só um exemplo de muitas das ações que a gente fez. Vou dar um outro exemplo. Tem uma marca que estava em cima do muro. Estava entre ela e um outro fornecedor. E esse outro fornecedor estava ali por preço, não por qualidade. Então, o que a gente combinou com ela? Adri, vamos fazer um vídeo falando sobre o diferencial do porquê que a empresa, o meu cliente, se diferencia na qualidade. E por que muitas vezes o barato sai caro. A gente gravou esse vídeo, patrocinou esse vídeo para essa empresa. Aí a gente foi um pouco menos agressivo, a gente não falou, Magazine Luiza, venha, nananana. A gente foi tipo, entenda porque o barato muitas vezes sai caro no mundo da arquitetura. E era cliente falando. Então, o ABM é criar relacionamentos personalizados entre marketing comercial para os clientes de vocês. Então, quais são os desafios que cada um dos decisores precisa enfrentar todo dia? Então, no caso dela, ela tem engenheiros,
ela tem arquitetos, ela tem diretores de expansão, ela tem outras pessoas que são tomadores de decisão e que podem influenciar na contratação do serviço dela. O nosso papel foi mapear toda essa galera e distribuir conteúdos específicos para determinados cargos de determinadas empresas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Alguma coisa que já fez parecida? O ABM, ele é mais para um produto de valor maior ou ele se aplica a um produto mais barato? E a minha outra pergunta é, eu posso ter as duas opções, tipo, fazer um inbound marketing para entrar um dinheiro e pegar meus grandes clientes, grandes hospitais, no meu caso, e dizer, cara, aquele ali eu vou tratar diferente, né? Pode, Aplico super pode. Tá. Super pode. O ABM serve também para produtos mais baratos e tende a converter mais rápido, inclusive, do que um inbound. Por quê? Como que essa minha cliente tem feito todo esse fluxo? Porque está rodando até hoje. Demorou 6 meses, tá, para dar resultado. Até porque a pandemia estava muito no começo, estava todo mundo muito ansioso, estava todo mundo muito incerto do que ia acontecer. Abre loja, fecha loja, era bem no início daquela loucura. Então, demorou uns 6 meses para começar a dar resultado. E outra coisa que ela fazia, esse 1 para 1, também era ela pessoa física. Ela pegava os conteúdos que a gente criava específico para aquelas empresas. Então, a gente criava conteúdo de blog, a gente criava post de vídeo, a gente criava post carrossel. Então, todos os tipos de conteúdo. E ela mandava ela, dona da empresa, para as pessoas que ela mapeou. Então, no mercado dela, é relativamente fácil entender quem são os diretores de expansão das grandes redes do varejo, porque a gente começou mapeando quais eram os cargos e quem eram as pessoas. Então, ela pegou toda essa galera do LinkedIn, botou numa planilha e, cara, todo santo dia ela manda mensagem para 2 ou 3. Então, hoje, ela não faz, porque ela está atolada, inclusive contratando. Se conhecerem arquitetos que estão precisando de emprego, me avise. Porque a gente agora está numa campanha de trazer pessoas para dentro dela, porque ela conseguiu crescer muito rápido, mas demorou 6 meses para gerar esse resultado. O produto dela é bem sensível a preço, tá? Grandes redes de varejo, elas competem muito por preço, o preço do parafuso, o preço do gesso, o preço do etc, porque são muitas lojas abrindo ao mesmo tempo. Então, tem realmente uma flutuação e o relacionamento muitas vezes é o que vai definir se vale a pena o preço ou se vale a pena a qualidade. E produtos mais baratos, vale a pena fazer também, porém você vai ter que ter uma relação custo-benefício. Por quê? Você vai precisar de pelo menos uma pessoa para fazer isso. Criar esses conteúdos e fazer esses disparos, esses patrocínios. E vale a pena fazer isso? Então, quanto que vai custar? Né? Vai custar R$49 a assinatura, vai custar R$189 a assinatura. Já ir começando a entender o quanto que vai custar versus o quanto custa essa pessoa. Dúvidas? Eu tenho um. Diga. Tu citou que com a BM vocês ficaram 6 meses nesse trabalho no LinkedIn e provavelmente era um tráfego pago, né? Tráfego pago no LinkedIn, Google Display Remarketing e Social Ads, muito pouco, isso. E muito 1 a 1, manual dela fazendo. E esses 6 meses foram 6 meses parados que tu ficou fazendo tráfego. Quanto mais ou menos de custo foi isso? Os 6 meses não foram 100% parados, porque como o Denilson perguntou, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dá. Então, a gente ficou jogando o Google texto para fundo de funil quando alguém buscava pela marca, ou quem buscava arquitetura de varejo, ou quem buscava as palavras-chave relacionadas, já estava ali. Só que aí o que aconteceu foi, veio muita gente desqualificada. Porque Google texto vem disso, né? Vem muito pessoas que estão prontas e muito pessoas que acham que têm o dinheiro para pagar aquilo. Então, não foi 6 meses parados. Agora, vou te falar sobre investimento, tá? Foi R$1.000 por mês. Então, vamos dizer assim, criou-se uma... Não, toda a régua. Ah, tá, no geral. Toda a régua. Gerou R$1.000, custou R$1.000 por mês. Em anúncio, tá? Em anúncio. Então, fora a agência que fez os conteúdos, fora a agência que fez o tráfego, que foi a gente. Então, teve um investimento, um buraco negro de alguns meses. Isso gerou, sim, ansiedade, mas é importante não desistir. Eu tive um outro cliente que quis entrar no ABM, ele já estava com a gente no Google há muito tempo, quis entrar no ABM, em 3 meses ele falou, tá, Adri, eu não aguento mais.
Porque demanda, é relacionamento, é construção de histórico com essas marcas. O que tu Entendi. pensa, Gui? Como já tô íntima chamando de Gui. Como que tu imagina que isso pode se encaixar na tua estratégia? Então, aqui na empresa a gente tem 3 segmentos, né? Um é mais B2B e outros 2 são mais B2B mesmo, né? A gente tem sites que geralmente são mais para pessoas, empreendedores, etc. E a gente tem softwares e integrações, que são produtos muito mais caros e que são para empresas, né? E eu imagino que esses produtos valeria a pena fazer ABM. Vocês têm hoje um pipeline de clientes que gostariam de atender? Vocês têm uma ideia de empresas, de verticais, de segmentos? Uhum, sim. A gente tem empresas que a gente já atendeu, né? Eu não sei se isso entraria, Conta mas... muito, conta muito. Então, sim, a gente tem algumas empresas ali, mas de novos leads eu não consigo imaginar, assim, alguém que poderia querer um site, um site não, software, qualquer um poderia querer um software, né? Qualquer empresa, qualquer hospital, sei lá. Sim. A gente vai seguir daqui a pouco para essa parte da definição do ICP. E eu acho que isso vai te ajudar bastante a entender. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco a diferença do 1 para 1, 1 para poucos, 1 para muitos, tá? 1 para muitos é como a gente começou com essa cliente. Então, o 1, ela, a cliente, para muitas empresas. Porque ela tinha que bater uma meta muito rápido. E a gente anunciando, às vezes, para a Magazine Luiza, mas, no geral, para muitas empresas, para otimizar o orçamento, otimizar recurso, tudo isso. Demora um pouquinho mais para dar resultado, porque a mensagem é um pouco mais genérica. Então, pensa comigo. A empresa conversou com vocês, fez um orçamento e não vai seguir por causa de custo. Existe um speech comercial já do que você pode dizer para ela com base no custo, mas também existe uma sequência de conteúdos que você já pode ter pronto para conversar com essa pessoa sobre o porquê que preço não significa qualidade, o porquê que isso, o porquê que aquilo, e você pode ir acionando. Pode ser muito barata se ela for mais manual, e pode ser muito mais cara se você depender 100% de anúncio. Eu vou seguir um pouquinho aqui e aí eu já volto com vocês para. Alguém ainda está perdido? Alguém não entendeu? É super complexo. Não? Todo mundo? Vou indo lá. Vamos começar com as definições do Ideal Customer Profile de vocês. Então, a gente começa listando o que já tem, selecionando o que faz sentido e aí segmentando. Então, a Siri se emociona muito, desculpa. Primeiro, pensa nas contas de vocês, tá? O ABM começa com marketing para contas e ele evolui para marketing baseado em contas. Por quê? Conforme vocês vão fazendo ABM, vocês vão vendo que os clientes, os prospects de vocês têm geralmente os mesmos desafios, os mesmos problemas. Então, você começa a fazer marketing baseado em contas, tá? Então, o objetivo é que a gente faça marketing, vendas e contas, os clientes se conversarem. Que conforme vocês forem entendendo esses clientes, vocês gerem o relacionamento para um upsell, para uma nova venda. Por exemplo, o cara chegou comigo e pediu uma integração. Legal, se ele pediu uma integração, você já teve uma brecha para dar uma olhada em como é que é esse sistema, essa tecnologia. Relacionamento a longo prazo, vai conversando com o cara, e aí, como é que tá isso? E vai entregando conteúdos para a pessoa se dar conta, a pessoa entendendo, ela ir se relacionando com a tua solução e como que ela se diferencia. Tá? Por isso que as contas, o marketing e a vendas estão juntos, porque você vai entendendo junto com as empresas o que eles precisam e vai com o time de compras e o time de marketing criando a estratégia para direcionar mais produto, mais serviço e ir engordando essa conta dentro do negócio de vocês. Então, todo mundo vai ter esse PDF no final da conversa, provavelmente a Jéssica manda amanhã, podem usar como um modelinho para riscar, tá? Então, começa pelos melhores clientes de vocês, no caso do Gui. Então, quem são os melhores clientes? É tal empresa, são muito bons. Por quê? Eu tenho um bom relacionamento, eles pagam bem e não reclamam, não tem churn. Começa listando os teus melhores clientes.
e lista os teus prospects, quem já está no relacionamento ou quem esteve no relacionamento em algum momento, os teus top targets, tá? Começa listando isso. Aí, evolua para dados que a gente chama de firmográficos. A gente tem os demográficos e a gente tem os firmográficos. Então, qual é a indústria dessa empresa? Qual é a vertical dela? Ah, ela é uma empresa do ramo alimentício, ela é uma empresa, etc. A localização, quais são as tecnologias que elas usam, a idade da empresa, número de colaboradores, o budget, se você souber quanto que ela tem para investir em inovação, quanto tem que ela investir em software, etc. Receita anual, enfim. Vai evoluindo a sua análise para os seus dados firmográficos, porque aí a gente consegue chegar em possíveis novas contas com base nos dados, tá? Então, conversa com o comercial. Quais são as dores que esses clientes que vocês têm hoje? Quais são as dores deles? Como que a solução de vocês está ajudando? Qual é a proposta de valor de vocês perceptível pelo cliente? E quem são os tomadores de decisão? E um ponto muito importante é coletar esses dados com base na experiência e não na emoção. Muitas vezes o pessoal do comercial, porque fulano é muito chato, mas paga sempre em dia. Então, é sempre ir para o lado dos dados, dos números, da experiência mesmo, e não da emoção. Feito isso, toda empresa faz parte da definição. Para startups menores, isso é muito fácil. Para empresas grandes, eu executo a BM para empresas bem grandes, isso é bem complexo. Por quê? A gente tem que chamar o marketing, o comercial, o financeiro, porque o histórico financeiro do cara é importante. O pessoal de operações, que é quem atende o cara ao vivo, todo dia. O cara do sucesso, o pessoal da diretoria, senta todo mundo e organiza. Esses aqui são os nossos melhores clientes, o perfil deles é assim, vamos atrás de pessoas parecidas. E aí faz esse levantamento. A ABM é sobre trabalho em time, tá? Então não é aquela rixa homérica que existe do marketing versus o comercial, porque o comercial reclama que o marketing só manda lead frio, porque os telefones são sempre errados, que eu vejo todo dia com os meus clientes, tá? É trabalho em time. É toda empresa junta, cuidando da conta, conversando com a conta. E aí, agora a gente segmenta, ou com base no nível, ou com base no objetivo de vocês. E vocês podem também ter os dois ao mesmo tempo, mas a gente vai começando a ramificar muito. Então, com base em nível, você começa com o que você tem hoje. Então, esses são os meus clientes hoje, eu quero clientes parecidos com esse. Você começa com o que você tem. Com base em objetivo, você começa a partir das suas metas, que as metas podem ser as mais agressivas. Eu recebi uma meta ontem de um cliente que quer crescer 15% ao mês. Eu fiquei, meu Deus do céu, 15% ao mês no meio da pandemia. Como assim? Então, separa as suas contas numa pirâmide, tá? Peguei, então, Adri, todo mundo, separei todo mundo, fiz todo o meu dever de casa, conversei com a equipe, definimos que esses aqui são os 30, as 20 empresas para quem a gente deseja vender. Legal, vamos organizar essa pirâmide. No topo da pirâmide, a sua prioridade vai ser contas com alto fit, com uma alta intenção de compra, um alto engajamento com vocês e um bom relacionamento. Pode ser, por exemplo, vender o serviço para quem já é cliente, ou para quem fez um site há 4 anos e está na hora de fazer um novo. Então, separa no topo da pirâmide quem você vai vender mais rápido. No meio dessa pirâmide, vocês vão colocar as contas que têm algum fit, que têm algum engajamento e relacionamento. Tá, mas ainda não tem a intenção de compra. O meio da pirâmide vai ser para vocês despertarem a intenção de compra. O fundo da pirâmide vai ser para as contas frias. Então pensa, aqui é frio, aqui é quente. Coloquem todos os potenciais clientes muito próximos de um negócio lá em cima. E embaixo, as contas que não têm fit, não têm engajamento, não têm relacionamento, mas vocês desejam vender. Tá? Não precisa começar com pessoas que vocês querem muito vender, mas que nunca ouviram falar de vocês. Esse negócio vai demorar mais tempo para fechar. Comecem olhando para dentro da carteira as oportunidades que vocês já têm, vocês já começam a gerar algum resultado a curto prazo, pelo menos para pagar a conta. Então, a segmentação com base em objetivo, ela é diferente, tá? Aqui é o nível. Com base no nível que a gente tem hoje, começando com o que tem, olhei para todo mundo, separei e vou começar com a galera que já é mais quente.
Com base em objetivo, ela já fica um pouco louca, tá? Porque, por exemplo, eu quero atender 20 novas empresas, eu quero 20 novos logos em 2021. Ou eu quero atender um novo mercado, ou eu quero aumentar meu market share, ou eu quero incrementar em uma vertical, eu quero vender um novo serviço, eu quero. Com segmentação baseada em objetivo, é um pouquinho mais difícil, porém não é impossível, tá? Porque é assim que você conquista muitas vezes novos clientes, tá? Então, é bem importante definir o objetivo de vocês. Então, a gente quer aumentar o faturamento em 15% por mês. Beleza, para novas contas ou fazendo venda para quem já é cliente ou quem é um antigo cliente. Eu tenho certeza que se você fez um bom trabalho, é muito mais fácil vender para quem já foi cliente. Então, reativa esses caras de novo. Esses caras estão no topo da sua pirâmide, muito provavelmente, ou pelo menos não têm a intenção, mas já têm um engajamento e relacionamento, já estão no meio. Tá? Organizem sempre isso aqui na hora de definir o que o comercial e o marketing vai fazer primeiro. ICP é sobre contas, quem são as empresas que vocês querem atender. Persona é sobre os compradores, quem são as pessoas para quem vocês vão vender para essas empresas. Então, a gente vai explorar um pouquinho agora essa diferença. Quero ver se vocês têm alguma dúvida enquanto isso. Eu sei que é super complexo. Gente, não estou entendendo nada, gente, estou entendendo muito. Quem aí tem algum comentário? Tudo certo? Tô achando muito legal, muito bacana. Eu não sei, fiquei viajando aqui, daqui a pouco um grande cliente aí que pode servir até como portfólio. Esse cliente pode custar um pouco menos do que um cliente mais comum, né? Porque, tipo, eu queria ter um super hospital no meu negócio, e aí a gente consegue personalizar, inclusive, o preço, né? Para criar portfólio, né? E depois eu vou para a guerra já com Um algumas portfólio. bandeiras, né? Isso. É por isso que uma das coisas que mais se indica nesses cursos de vendas é que a gente comece vendendo para os amigos. Uhum. Então, as pessoas que a gente já tem um pouco de relacionamento, porque com quem a gente se relaciona já é mais fácil do que vender para um completo estranho. E é possível pensar nisso para o ABM. O ABM se baseia nessa questão do relacionamento. Na verdade, né, sabe como foi isso? A BM nunca era para parar dentro de uma empresa, né? Porque mesmo que, vamos lá, eu deixei de ser teu cliente por algum motivo, enfim, o mundo deu suas voltas. Reativa. Mas, pô, se tu tá lá todo dia, aí, Denilson, tudo bem, ó, o materialzinho, papapá, pô, um dia eu vou lembrar de ti, né? Exatamente. O que é muito diferente do inbound, que muitas vezes ele é invasivo, ele é chato, ele é maçante. Você pede para se descadastrar, os caras vão lá e te botam de novo. E muitas vezes é desrespeitoso, né? Enquanto Exato. no ABM ele é. Gente, eu não tô dizendo que inbound é errado, tem muito cliente que vende por inbound. Mas o ABM ele funciona porque ele cria um relacionamento, ele não enfia informação goela abaixo. Deixa eu voltar aqui para o material. ICP, então, são as contas desejadas e a persona são os tomadores de decisão. Então, por exemplo, o Denilson tem como ICP um grande hospital da região, mas a persona são os tomadores de decisão. Então, quem toma a decisão no caso de uma contratação é o técnico, é o veterinário-chefe, é o pessoal de... Não sei. Aí que vocês precisam também pensar em quem são as personas dentro das contas. Aí, voltando, identifiquei o meu ICP, tá? Eu posso fazer por vertical, por clientes, por prospects, por upsell, por renovação, por market share. A parte da ação, ela pode ser por muitos motivos. Quero aumentar o meu market share, eu quero aquecer leads que já são frios, eu quero vender um negócio para novos clientes. E aí a gente vai para o um para poucos e um para muitos. O um para um é essa coisa de você viu fulano num evento, você falou com o fulano, você trocou uma ideia, foi muito incrível, foi muito legal. É um para um. Tem uma alta interação, tem um alto engajamento. O um para poucos
eu vou escolher aqui algumas empresas e vou disparar a minha campanha para essas algumas empresas. Então, eu vou entrar lá no meu LinkedIn, escolher umas 5, 6 empresas que eu quero vender, umas 10 empresas no máximo, isso é um para poucos. E aí você personaliza uma mensagem que faça sentido para a maioria dessas pessoas, para a maioria desses tomadores de decisão. O um para muitos eu quero vender para... que é aquilo que a gente fez na segmentação de LinkedIn semana passada. Eu quero vender para nutricionistas de 25 a 45 anos, que aí é para muitos, tá? O um para um, ele pode ser também personalizado por campanha paga, que é muito o que a gente estava vendo. Eu quero vender para o iFood, eu quero vender para Boticário, eu quero vender para fulano. Você faz um para um, porém com várias pessoas aqui dentro. Então, uma conta para poucas contas, uma conta para muitas contas. Deixa eu voltar aqui. Adri, só uma Diga. dúvida. Por exemplo, a gente na Design Thinking, a gente é B2B2C, né? Uhum. Uma mistureba. E, então, assim, pelo que tu fala, é muito mais B2B, né, no caso. Mas eu acho que para o nosso caso vale para os dois, porque, na verdade, eu acho, não sei, para mim, esse método parece mais, assim, amigável de maneira geral. Então, não sei, eu Ele não é vejo como... amigável, vou te dar um exemplo. Vocês trabalham com as nutricionistas, vamos dizer que vocês é um para muitos, né? Porque é nutricionistas no geral. Mas Só que a será gente... que tem... Pode falar, desculpa. Não, é que a gente tem duas questões, né? A gente tem as pessoas como pacientes e a gente tem nutricionistas como parceiros. Então, a gente tem esses dois lados, né? E aí, por isso que eu acho, talvez a gente teria que, tipo, dividir as campanhas, né? Uhum, com certeza. Sim, com certeza são duas iniciativas diferentes. Uhum. E é possível olhar para o... Eu estou pensando que são 3 iniciativas diferentes, porque você precisa do público final que vai contratar elas, você precisa delas, e você precisa, talvez, de grandes organizações Sim, das também. nutricionistas, grandes clínicas, grandes centros, grandes... Eu não sei como que... Eu sei que tem centros, por exemplo, odontológicos, que tem muitos profissionais lá dentro. Então, deve ter centros, talvez, de nutrição, spas, alguma coisa mais nesse sentido. Imagina que legal o spa que ajuda a pessoa a co-criar. Então, centros de... Eu vejo muito anúncio de centros de reabilitação de dietas para parar de fumar, centros de reabilitação de várias coisas. Imagina que legal ter um logo desses na sua carteira. Então, você pode começar a te apresentando e mostrando como que é inovador. E aí é uma narrativa de marketing, enquanto para o cliente final é outra narrativa, para as nutricionistas é outra narrativa, que é esse destaque do mercado com um método que não é maçante, que cativa, que mantém, que engaja. Aumente seu faturamento com... Então, dá para ter pelo menos 3 verticais de conteúdo, sabe? E todos eles, eu acho, pelo que eu tô vendo até agora, todos eles a gente pode seguir pela ABM. O cliente final, você segue por campanha de Google, por campanha de social, Instagram. Então, a pessoa buscou no Google, você está lá. A pessoa abriu o Instagram, tem interesse em nutricionista, você está lá. As nutricionistas, você já direciona um pouco mais agressivo o LinkedIn também. E um pouco mais de Instagram direcionado para cargos e não para interesses, como a gente viu na outra conversa. E LinkedIn forte nas empresas. Então, porque imagina, fechou um negócio com uma delas, já traz uma receita bem maior. Então, o diferencial do ABM é muito esse. Quando você fechou um negócio, você traz uma receita que ela é muito mais forte do que outras ações pingadas. Sim. Obrigada. Mais alguma dúvida, galera? Comentário. Eu acho que o ABM, ele talvez tenha que ter uma área de comercial forte, né? Ou bem preparada. Não que Tem o que ter inbound não tem. Tem que, né? Muito Tem. alinhado. E conversada. O inbound, geralmente, ele recebe os leads. A troca entre o ABM ela é muito fluida. Ah, fulano disse que está precisando de tal coisa, que ele não vai contratar isso aqui agora porque ele precisa de tal coisa, que o chefe do departamento cortou tal orçamento. O comercial vai alimentando. Certo. Deixa eu voltar para cá. Então, o 1 para 1
tem um alto investimento e retorno por conta, enquanto o um para muitos tem um baixo investimento e retorno por conta. Por quê? No um para um, quando você escolhe uma conta, você concentra uma grande verba nela. Então, para clientes que estão começando, um para poucos, um para muitos. Porque aí você pega o seu orçamento, as suas ações, o seu investimento de tempo, recurso, e você combina com, divide esse custo com várias outras empresas, do que ficar gastando muito cartucho numa única empresa e acaba que ela não vende. Então, os clientes que a gente faz a BM, a gente tem campanhas muito específicas para quem está muito quente, falta só um empurrão, mas as campanhas aqui de baixo, elas estão sempre rodando também para trazer mais empresas para cima. Então, aqui um pouco das definições, tá? O 1 para 1, de 5 a 50 contas. Então, Adri, eu tenho 5 clientes que eu posso fazer upsell. São 5 campanhas diferentes de 1 para 1, porque vocês conhecem eles definidamente, assim. O 1 para poucos é clusters de 5 a 15 contas. Então, Adri, eu tenho 5 clientes aqui potenciais que são hospitais, 5 que são, não sei, startups, e aí você vai separando para falar de forma personalizada para clusters de poucos. Ou para clusters de muitos, que aí você vai falar mais da dor geral do mercado do que necessariamente a dor daquela vertical, daquele segmento, tá? Então, ele é levemente customizado. Ele é foco na geração de demanda. A geração de demanda é fazer com que as empresas levantem o braço e digam, oi, eu quero. Enquanto a 1 para 1 é foco na conversão forte, é muito customizado. Definição dos canais e a matriz de conteúdo, tá? Esse negócio aqui é para matar a pessoa do coração, porque a gente pega o estágio do processo de compra. Então, se o cara está em identificação do problema, explorando a solução, selecionando a solução, formalizando a compra, e a gente pega também o papel no processo de compra. Então, quem são os decisores funcionais, quem usam, os influenciadores funcionais, quem vai influenciar os decisores que tomam a decisão, quem que aprova o pessoal de compras, a equipe que vai fazer. Então, depende, quanto maior a empresa, geralmente maior é esse fluxo. E quanto menor a empresa, ou se é uma pessoa única, geralmente é menor. É tipo uma pessoa, duas personas, né, no momento da decisão, e aí onde que elas estão. A ideia é que a gente consiga ter um script, um conteúdo para cada um desses momentos. Então, se o cara é um decisor funcional, que é quem usa, e ele está na fase de identificação do problema, qual é a mensagem que a gente tem que entregar para esse cara? Começa pela mensagem, o que você precisa dizer para ele. Qual é o conteúdo e qual é o canal. Então, você pode ter vários posts de blog, você pode ter vários carrosséis no Instagram, você pode ter vários vídeos, várias campanhas, onde você vai mandando para essas pessoas de acordo com os momentos que elas estão. Aí eu trouxe aqui sobre a eficiência dos canais, tá? Então, o outbound, que é o comercial fazendo contato, sendo proativo. 88% das empresas validaram como importantes, 87% estavam usando e 82% estavam satisfeitos. Eventos ainda é muito importante. E aí a gente vai descendo e a gente vai vendo e-mail marketing, personalização de site, indicação de conteúdo, personalização de vídeo, Messenger, ou seja, as pessoas usam ainda pouco essas opções mais personalizadas e ainda fazem, e ainda estão, no ano de 2019, que foi esse dado aqui, ainda estão muito satisfeitas com pegar o telefone e ligar ou gastar centenas de milhares num evento para captar uns leads e gerar um relacionamento. Adri, e como que eu faço tudo isso, tá? Vocês podem fazer com 3, 4 ferramentas ou com uma planilha e muita força de vontade, tá? Então, no LinkedIn, você pode fazer e-mails patrocinados, vídeos patrocinados, download de material rico, card carrossel patrocinado ou aqueles anúncios onde vocês prestem o formulário já dentro da plataforma. Vocês podem fazer também por e-mail, que é praticamente de graça, disparo 1 para 1, 1 para poucos, 1 para muitos. Ou vocês podem utilizar ferramentas de vendas mais agressivas, mais CRM, mais o Salesforce, o Pipedrive.
Aqui eu coloquei uma ferramenta que é a Demand Base, que ela é muito legal porque você integra ela com o site de vocês, mas a gente está falando de uma ferramenta que custa dólares e muitos dólares, tá? E aí ele vai entregando para vocês por conta. Vocês vão colocar, eu quero vender para Google. Aí você cadastra a conta do Google, você cadastra quem são os decisores, e aí ele abriu um e-mail, ele entrou no site, etc. A gente vai vendo, a gente vai recebendo o aquecimento desse cara em todos os momentos, tá? E a gente vai entendendo quem já está mais perto, quem está mais frio. Isso aqui é uma ferramenta de automação de uma estratégia que ela é muito manual, tá? Aqui, aí a gente vai vendo que o cara já está um MQA, ou quem são os outros, quem são os engajados, e a gente vai vendo volumes, a taxa de conversão, enfim. Aqui eu trouxe uma outra ferramenta. Deixa eu falar para você. Vocês já prestaram atenção que muitas vezes vocês recebem um e-mail marketing que não tem nada a ver com vocês. E eles chegam falando o seu nome, o seu cargo, você fica, quê? Eu recebo uns 10 por semana, que é tipo, olá, Adriane, tudo bom? Nos conhecemos pelo LinkedIn, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nós temos uma solução, não sei o quê. Parece bruxaria, mas não é. Tem uma ferramenta que se chama Apollo.io, então esse é o domínio Apollo com 2 L's, onde você segmenta quais são as empresas, quais são os cargos, e você dispara e-mails personalizados para essas pessoas, sem ter o e-mail dessa pessoa, porque o Apollo se alimenta da base do LinkedIn. Então, eu quero só falar com os gerentes, coordenadores do iFood, do Google, disso, daquilo, daquilo outro. O Apollo vai lá e dispara. Então, muitas vezes, quando vocês estiverem recebendo esse tipo de e-mail, é automático e é uma forma de fazer inbound sem ter o lead. É uma forma de fazer o inbound sem ter essa ação. Mas também pode ser uma forma de fazer um ABM, tá? E a plataforma da Apollo, ela é bem baratinha na comparação com outras, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a tela Adri, da. posso fazer uma pergunta? Oi, claro. Como que tu acaba definindo o que tu tá considerando quente ou frio, assim, nas empresas, que nem ali tu falou que aquela outra plataforma, ela vai fazendo um gráfico e te Engajamento. dizendo... mas... Engajamento é todo relacionamento. O cara clicou num anúncio, ele curtiu, ele salvou, ele mandou para alguém, ele abriu o e-mail 2 vezes. Você já usou RD Station ou HubSpot, Arthur? Não, absolutamente não usei nada disso. Nem sei do que se trata isso. Tá, então, por exemplo, o ponto principal é identificar quem é a pessoa. Então, você tá mandando inbound para um monte de gente, mandando campanha para a pessoa entrar no seu funil. O ponto inicial da sua relação com ela é a entrada do funil quando ela se identifica, ela bota o e-mail. Dali para frente, você sabe tudo sobre ela, com as ferramentas certas. A pessoa abriu o e-mail, a pessoa viu o seu anúncio, a pessoa clicou num vídeo, ela entrou no seu YouTube, etc. Por quê? Ferramentas como o RD Station e o HubSpot fazem isso. A pessoa se identificou, a ferramenta bota um cookie no navegador dela. Tudo que ela fizer daqui para frente, que tem a ver com você e o seu conteúdo, você vai saber. E isso é feito por cookie e é monitorado por engajamento. Abriu um e-mail é engajamento, clicou no banner é engajamento, e aí você vai sabendo, e aí a pessoa vai subindo, vai ficando mais aquecida. Quanto mais a pessoa interagir com vocês, mais quente a pessoa tá. Se ela não interage, ela tá fria, ela não tem realmente nenhum interesse. Qual que é o teu negócio, Arthur? Eu não lembro da gente ter falado antes. É a Igapó. A gente faz reciclagem de resíduos orgânicos para produção de alimento. Uhum. Tá, eu lembro lá no início. Tá. Isso, da primeira aula, que era B2C, enfim, meio uma empresa de impacto, então um pouco mais complexo, assim, né? A venda também ela é bem mais difícil. Então, eu acho que esse, na verdade, acho que é muito bom isso que tu tá falando, porque consigo ver muito potencial em usar isso para a gente vender. O que eu te recomendo, utilizar o HubSpot. O HubSpot tem planos de entrada muito acessíveis. Eu vou compartilhar minha tela e mostrar para vocês o HubSpot. Deixa eu ver se eu tenho aqui o login de algum cliente ainda ativo. app.hubspot. O HubSpot, ele é uma ferramenta de engajamento, interação e conversa. Que legal, eu tenho. Aqui a gente está vendo a conta de um cliente de HubSpot, é um cliente que está começando, tá? Então, vocês não vão ter dados muito
muito graves, assim. Então, vou dar um exemplo para vocês desse cara aqui, tá? Vou usar esse exemplo, que é a mesma empresa que eu usei no exemplo lá da nossa conversa do início do Go-to-Market. Então, ele tem o site dele, tá? Tudo certo com o site, tudo legal. E ele tem um formulário. Esse formulário, ele é integrado pelo HubSpot. Dá para fazer gratuito, esse cliente usa o HubSpot gratuito, e dá para fazer muita coisa com o HubSpot gratuito, tá? Recomendo que já pensem nisso. Aí, eu me inscrevi aqui no formulário do site, eu caio no HubSpot do cara. E aí eu tenho uma base de contatos. A partir de agora, tudo que esse cara fizer, eu sei. Então, fulaninha entrou por um e-mail, por um anúncio. Então, aqui, ó, por exemplo, deixa eu ocultar isso aqui, inspecionar, só para a gente ter certeza que, né, não quero, pelo amor de Deus, nenhum processo. Pronto, não tem mais dado da pessoa. Aí, a gente consegue ver que ela entrou as atividades, tá? Então, qual é a fase? Ela virou um lead, porque ela preencheu um formulário e antes disso ela clicou num anúncio determinado que veio desse aqui e que veio da campanha do Facebook. Daí a gente vai vendo todas as atividades. Ela entrou em determinado anúncio, ela entrou em determinado vídeo, ela assistiu, etc. Abriu um post de blog. Você fez a BM. Como saber se ela não te respondeu? Se ela clicou ou não? Vai estar aqui. É o cookie da pessoa que vai estar esquentando ela para você. O RD Station é uma plataforma brasileira baseada no HubSpot, que faz mais ou menos a mesma coisa, e no RD a gente chama isso de lead scoring, que é tipo uma pontuação para o lead. Eu recomendo usar o HubSpot porque a versão gratuita é muito boa, é a plataforma mais usada no mundo, é incrível, o suporte deles é maravilhoso, inclusive para a versão gratuita. Tá? Porque o que eles querem é que vocês gerem resultado para que tenham dinheiro para pagar a versão premium. É diferente de muitas outras empresas que querem que você já entre pagando e vá embora pagando mais ainda. Então, coloque o formulário no HubSpot, as pessoas vão se identificar. Pode ser um formulário para receber mais informações, um formulário de newsletter. Você pode fazer dentro do HubSpot landing pages. Então, dá para fazer muita coisa. Chats, sabe quando vocês entram no site tem um chat? Esse chat o HubSpot também fornece. Então, você consegue ir mapeando todos os pontos de contato e tudo isso vai convergir na plataforma e você vai ver. O HubSpot também tem CRM, então a gente quer gerar um relacionamento para o cara, feliz aniversário, a gente quer relacionar, oi, tem um ano que você está com a gente. Tudo isso você já dispara numa única ferramenta. Recomendo bastante, tá? Arthur, respondi a tua pergunta. Você respondeu totalmente a minha pergunta. Ai, que bom. É que é tão complexo, gente. Eu não quero sair daqui vocês pensando, nossa, o que eu fiz na minha quinta-feira de noite, sabe? Não. Fez bastante sentido, sim. Conta pra gente um pouquinho das empresas que vão comprar de você, quem são os teus clientes, quem são os teus ICPs, pra gente pensar junto e como que você orquestraria isso. Olha, a princípio a gente pensa e na verdade seriam dois segmentos diferentes, assim. O primeiro seria um dos grandes geradores de resíduos, por exemplo, supermercados, a Zafari, ou shopping centers, que acabam gerando muito resíduo orgânico. E aí, enfim, e um outro segmento seria para indústrias que possuem grandes refeitórios e coisas assim. Então, seriam mais ou menos dois segmentos diferentes. Então, poderia ser lá, Gerdau, Braskem, deixa eu pensar outro, própria Renner, enfim, tem refeitório grande. É basicamente isso, assim, são grandes empresas, né? Nosso objetivo não é pegar pequenas empresas, não O ABM é compensaria. completamente para vocês. Sim. Pensa naquela matriz do conteúdo com todos os estágios de compra e todos os decisores e faz isso para os teus tipos de cliente. Então, empresas como a Gerdau e Braskem, o que eles precisam ouvir em cada uma das etapas e quem são os tomadores de decisão. Empresas como a Renner, o que eles precisam ouvir, quais são os tomadores, e você vai criando isso. Ele dá trabalho, a BM para organizar dá trabalho, mas você não precisa botar tudo na rua de uma vez só. Sim. Você pode começar fazendo um anúncio no LinkedIn de um para muitos, então escolhe 30, 40 empresas e faz um anúncio com uma narrativa que consiga atender todos eles. E aí vê quem vai levantar a mão. E aí o seu formulário do HubSpot vai estar integrado e você vai pegar esse cara para o resto da vida.
Ele nunca mais vai sair do... E não precisa incomodar como muitos inbounds fazem. Mas o Sim. fato de você estar acompanhando ele, sabendo que ele está abrindo e-mail, que ele está abrindo o anúncio, que ele está impactando, que ele voltou para o blog, só esse fato já faz melhor para o cara do comercial. Ô, maluco, dá uma ligadinha ali para fulano que ele abriu e-mail pela 5ª vez hoje. E é sério, quando a gente começa a olhar esses dados, a gente vê que tem pessoas que abrem 12 vezes o e-mail de uma marca. Tem clientes que eu vejo, assim, a cliente de varejo, o cara abriu 16 vezes o e-mail. A gente olha assim, meu, esse cara tá muito interessado em alguma coisa, esse conteúdo aqui realmente fez muito sentido. Então, vai entendendo esse engajamento, porque você vai conseguir replicar, né? Começa com marketing para contas, depois ele vira baseado em contas. Quando você já tem esse histórico, esses dados, esse comportamento, você consegue ir replicando isso. Sim. Não, perfeito, perfeito. Mais alguma dúvida, galera? Vão me interrompendo, viu? Eu tenho quanto a Apollo. Tu pode falar um pouquinho mais? Diga, pode falar sobre o que você não entendeu o que a Apollo faz ou... Não entendi, assim, pelo que tu falou, tu cadastra ali a empresa, né? E É a como se fosse uma pessoa, ele puxa do campanha. LinkedIn, eu não entendi muito bem. Tá, perfeito. Digamos que você vai fazer uma campanha de e-mail marketing para os teus clientes e você já tem a base, tá? O que você precisa fazer é subir a base e escrever o texto do e-mail e disparar. O Apollo, ele serve para você mandar campanhas de e-mail quando você não tem a base. Então, eu não sei quem são as pessoas. Eu quero impactar os diretores de inovação, diretores de não sei o quê, gerentes de etc., destas empresas. Então, deixa eu voltar ali na tela do Apollo, peraí. Aqui, ó. Então, eu filtro por muitas formas. É como fazer uma campanha. Lembra quando a gente fala das campanhas do LinkedIn, que a gente pode escolher por tamanho de empresa, por cargos, enfim. Aqui a gente tem também uma infinidade de segmentações, tá? Então a gente pode escolher por nomes das empresas, pelo título, o cargo da pessoa, pela senioridade, se ele é júnior, se ele é sênior, pleno, qual é a empresa. Eu posso incluir indústrias, excluir indústrias. Então, eu quero falar só com os supermercados e excluir farmácias, por exemplo. Posso filtrar por número de empresas, pelo número de empregados. Localização, as tecnologias que eles usam Microsoft, eles usam Gmail, e se eles estão contratando ou não. Feito esses filtros, você consegue criar textos de e-mail marketing, réguas de e-mail, ou seja, cadências que vai um depois do outro para essas pessoas. Então, por exemplo, eu acho que era Arthur, eu esqueci isso, o Arthur, ele quer falar com supermercados como o Zafari, do país todo. Ele vai ali no Apollo, ele segmenta supermercados, o nicho seja supermercados, acima de 500 funcionários dessas localizações, e quais são os cargos? São os diretores disso, diretores daquilo. O Apollo vai mandar esse texto de e-mail que você fez para todas essas pessoas. Entendeu? É uma automatização desse processo de coletar o e-mail. É chato, muitas vezes é chato, porque as pessoas acabam fazendo errado. As pessoas acabam não usando a plataforma correta e aí você recebe um negócio que não era para o seu cargo, ou você recebe um negócio que não é o nome da sua empresa, enfim. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem quando ela não é bem feita, porque fica bem feio e eu tenho recebido cada vez mais. É uma ferramenta que tem se popularizado bastante no Brasil. Entendi. Respondi a tua pergunta. Uhum. Mas Respondeu. eu até ia falar sobre isso, porque é uma coisa que eu, pessoalmente, eu ignoro esses e-mails, assim. É que é tanto e-mail, às vezes, assim, É muito e-mail. sei lá, tu entra num site e eles já captam o teu, sei lá o quê, enfim. E às vezes, no fim, o Gmail, ele acaba jogando tudo para aquelas abas As de outras atualizações, pastas. né? E aí, tipo, quando eu vejo, tem 200 e-mails. Então, eu fiquei pensando assim, tipo, eu, como empresa, pensei, tá, é interessante, mas ao mesmo tempo eu, pessoa, não gosto. Daí eu fico meio que, tipo, em crise. Exato. Porque, O mesmo dilema do inbound. É sobre volume. Eles vão incomodar um sim, monte de gente, mas eles vão vender para uma meia dúzia. sim, Então, o Apollo é uma forma de fazer isso
de um jeito que, se você for uma pessoa com um bom senso, dá para ficar legal. Eu recebo uns Uhum. e-mails super agressivos, super desnecessários. Eu nunca pedi para receber e-mail dessa empresa. Essa empresa tá me mandando e-mail porque ela Uhum. tá usando o meu perfil. E aí, tipo, ali pelo terceiro e-mail fica tipo, parece que você não tem interesse em conversar comigo. Que é para Sim, ser eu uma já coisa mais vi isso. agressiva. Só que isso é horrível. Eu printo e exponho no LinkedIn. Gente, não faça esse tipo de marketing, eu coloco, que é para queimar o filme de quem aprovou essa coisa, sabe? Sim, sim, eu já recebi várias, assim, e eu fico assim, nossa, tipo, ou Que sei lá, alguma coisa desnecessário. que eu vi e não comprei, Uhum. sabe? E aí eu fico recebendo psiu, psiu. Eu acho assim, não sei, eu fico pensando assim, parece uma faca de dois gumes, né? Não sei. É. Uma falta de bom senso. Por isso que eu gosto tanto da BM, mas a BM dá trabalho, porque é uma pessoa para uma pessoa. E um comercial Sim, bem alinhado com o marketing consegue dizer até o tom de conversa de fulano. Eu vou dar um exemplo sim. para vocês. Eu odeio áudio. Gente, eu odeio áudio no WhatsApp. Odeio. Eu passo o dia inteiro em call, passo o dia inteiro trabalhando, e aí do nada, pá, um áudio. Vocês não sabem quantas empresas eu disse que eu não ia atender porque o cara só se comunicava por áudio. Quantos prospects eu parei de responder. Agora imagina eu querendo comprar alguma coisa e a pessoa só me responde por áudio, eu não compro na hora. Quando o comercial tá bem alinhado com o marketing, tu consegue entregar até essa experiência. Fulana não ouve áudio. Vamos lá para o material de novo. Aqui, ó, Arthur, o lead scoring do RD, o print. Então, você consegue criar pontuações personalizadas para todas as etapas que você tem de contato. Então, se ele visitou páginas do site que são mais topo de funil, mais meio de funil, eles estão mais frios, eles estão mais quentes. O cara visitou a página de contato, não entrou em contato, você já dá uma pontuação. E aí isso vai começando a pontuar o cara nesse ciclo de relacionamento com vocês. Aí eu coloquei aqui algumas ferramentas, tá? Então, qual é a tecnologia, o que ela entrega e as principais plataformas. Então, CRM, ele entrega monitoramento, relacionamento com os consumidores e aqui as principais plataformas disso. Automação de marketing. Então, é um hub central para você gerar todos esses dados num único lugar, tá? E aí a gente tem plataformas incríveis e enormes, a Marketo, a Oracle, o próprio HubSpot também. Predição de dados, sim, isso existe, com base nos dados de vocês e os comportamentos que vocês têm tido nas campanhas. Essas ferramentas aqui entregam quais são as contas que provavelmente vão comprar. E tem uma boa taxa, tá? Então, tem essas plataformas, você já começa a ficar um pouco mais caro. IP Ad Targeting, isso aqui é bruxaria, por quê? No mundo de empresas que estão cada vez mais no formato híbrido ou home office, identificar a pessoa e a empresa é muito difícil, porque geralmente as pessoas ficavam concentradas num único lugar, era mais fácil ter certeza que todo mundo acessando ali era da mesma empresa. Essas plataformas aqui, principalmente o Demand Base, eles pegam o IP, cruzam com mais um monte de coisa para conseguir identificar quem é o cara, de qual é a empresa. Então, ele previne gastos desnecessários também com quem não faz sentido. Esse cara que está recebendo a campanha, está clicando pela campanha, mas ele não tem nada a ver. Ele também já corta, ele já automatiza essa parte. Geração de demanda integrada de outbound. Então, engajamento 1 a 1 em massa para o comercial ficar trabalhando com, sei lá, eu já estou muito no ABM há 2 anos e agora tenho 200 empresas no meu pipeline. Consegue criar com o Integrate uma parte bem mais diversificada desse engajamento que é para ser manual. Aqui tem uma bem legal que é a personalização de site. Vocês já entraram num site e apareceu para vocês os produtos que vocês viram por último? Já aconteceu isso com vocês? Vocês entraram na Netshoes e ali apareciam os produtos que vocês viram por último. Pensa agora isso no B2B. Vocês entraram no site. Oi, fulano, que bom te ter de volta. Imagina isso, que legal para um B2B, para gerar uma personalização. Tem muitas empresas que usam essas ferramentas de personalizar pelo IP para gerar narrativas que complementem o que a pessoa precisa ouvir pela etapa de compra que ela está. Então, são plataformas bem caras também, mas você consegue criar várias versões do site, várias homepages diferentes
para quando a pessoa fulano do iFood acessar o site, eu mostro um iFood, a gente está te esperando. Então, dá para fazer. Gente, é infinito a quantidade de coisas que a gente pode fazer. E aqui eu coloquei algumas ferramentas que mensuram e integram todos esses dados, tá? Principalmente a Demand Base e a Lean Data também. Agora, a integração entre o marketing e o comercial. Eu desenhei isso aqui porque, com base em todos esses anos nessa indústria vital, vendo o marketing e o comercial brigarem, porque o marketing entrega volume e o comercial reclama da qualidade, eu desenhei como que seria isso no mundo ideal, considerando a BM. Então, a gente tem o ICP, o cliente ideal, já configurado também quem são os compradores e os decisores, e aí a gente faz as campanhas de marketing. As campanhas de marketing estão em azulzinho barra verde e o comercial está em amarelo, que é muito para entender por que muitas vezes a gente vai fazer o comercial devolver para o marketing. Então, por exemplo, a gente começa com as campanhas de geração de demanda. Eu tenho campanha no LinkedIn, eu tenho campanha no Google, eu tenho campanha no Instagram. Aí eu vou fazer também disparos de e-mail ou anúncios segmentados. Eu tenho tudo isso daqui de frentes acontecendo, que é, por exemplo, um cenário que pode ser o da Nutri. Então, eu tenho campanha de Google, eu tenho campanha de Instagram, eu tenho disparos de e-mail. O ponto principal do marketing é gerar a identificação do usuário. Esse é o principal objetivo do marketing, que a pessoa se identifique, seja pelo e-mail ou seja uma página de coleta de cookies. E identificou a visita, você já consegue mandar ela para as ferramentas de relacionamento. E aí você já consegue fazer um para um. Então, eu já sei que são os caras, eu dou uma pesquisada, cara, essa empresa que recebeu um aporte esses dias e o CEO disse que vai investir em tecnologia. Pá, legal. Manda para o comercial, segue como oportunidade ou desqualifica. E aí você vai entendendo se... ainda não é momento de vender site, eles querem comprar software, manda de volta. Manda de volta para a página com outro conteúdo sobre a etapa correspondente que a pessoa tá. Mandou para o comercial, caiu no comercial porque ele está quente, mas ele ainda não está pronto para converter, porque ele precisa entender custo versus benefício. Manda o cara de novo para outro conteúdo. Então, o comercial, ele ajuda muito a alimentar as ações do marketing. E é papel do marketing ter esses conteúdos, essas ações e essa identificação, que ela é super, super importante. Aqui eu trouxe uma dica final, que é um e-book, tá, do Drift, que são 41 estratégias fora da casinha de marketing que eles fizeram e que funcionaram, e as que não funcionaram. E é gratuito, tem para download, eles mesmos compartilham esse livro, porque eles conseguiram crescer muito e o que eles fizeram, o que eles não fizeram. O Drift é tipo um chatbot lá nos Estados Unidos. Então, eles compilaram todos os aprendizados do time de marketing nesse materialzinho. E agora, pessoal, vamos para a pergunta, vamos para cenários. Pensem comigo em tudo isso que vocês querem colocar na rua. Todo mundo apavorado, porque cada vez que eu falo de marketing, eu trago mais coisa para vocês fazerem, né? Não acaba nunca. É bastante coisa mesmo. Não acaba nunca. Não, eu fiquei meio... Tô difícil, tô com dificuldade de fazer um cenário na minha cabeça. Ok, eu tenho algumas perguntas, então, já que ninguém se pronunciou. Uhum. Eu estou me qualificando agora como marketing dentro da empresa aqui e eu estou querendo saber como é que eu faço. Você falou que não é uma ferramenta muito boa, o Apollo, né? Porque ele acaba enviando em massa e tal. Ele E não eu é estou muito precisando. bom, desculpa, ele não é muito bom se você fizer tosco, que é o que muitas Sim. empresas têm feito, né? Se você fizer direitinho, sem incomodar, cara, é uma baita ferramenta. Ok, então quero saber, reformular um pouco minha pergunta, como é que você recomenda que eu comece a captação dos e-mails para fazer e-mail marketing, né? Até agora tem um site lá, ele tem a homepage, tem todas as páginas que precisam, né? E tal, mas ele ainda não tem captação de e-mail dentro do site.
como é que você recomenda que eu faça essa captação de e-mails se for necessário fazer para esse tipo de produto que é mais caro, né? Integração em softwares, por exemplo, dentro da minha empresa. O método mais utilizado para isso é o material rico, que é o que a gente chama de conteúdo rico, que é o e-book, que é a planilha, que é um conteúdo que para a pessoa baixar, ela precisa se identificar o e-mail, porque ela precisa receber pelo e-mail. Então, no teu caso, eu consigo pensar em muitas coisas. Então, por exemplo, checklist de site. Entenda se o seu site está atualizado. No caso da Renner, não sei se vocês acompanharam, a Renner foi hackeada e pagaram um resgate muito caro pelo e-commerce de volta, pelos dados de volta. Usa isso. Eu já vi anúncio, já fui impactada por anúncio. O seu e-commerce está salvo, não vai deixar o que aconteceu com a Renner. E aí, É verdade que eles pagaram? eles pagaram. Me disseram que não tinham pago, mas eu Não, achei que tinham pago. Eles pagaram. Não pagaram $1 milhão que a mídia comunicou, né? Foi negociado bem abaixo, que é geralmente o que acontece. Mas sim, pagaram. Muito doido isso. Então, pensa comigo, o que você consegue entregar? Então, checklist para entender se o seu site está seguro. A pessoa baixa uma planilha com, isso aqui é para você? Sim, não, sabe? Meio um quiz de revista adolescente. Tem muito anúncio que faz você baixar isso. Ou um e-book de 10 melhores práticas para 10 coisas que o seu site, 10 coisas que o seu sistema, coisas que você não sabia sobre integração. Então, uma forma muito rápida de ganhar e-mails em massa é conteúdos ricos que são muito interessantes e que vão fazer gatilhos para a pessoa baixar e se identificar. E aí tu diz promover esses conteúdos em plataformas. Isso. E aí você faz um anúncio. O que eu mais Então, aí recebo é seria anúncio duas disso no etapas, Instagram. né? Seria uma etapa de download do conteúdo rico, ali, captação de e-mails, e depois uma outra etapa de aquecer esse público. A primeira etapa é fazer a pessoa baixar o material. Então, você vai precisar do anúncio no Instagram ou no Google. A pessoa cai na landing para baixar o material. E aí você tem a etapa de nutrir essa galera. Então, vocês têm 3 etapas. Pelo menos 3, né? O que mais, galera? E fazer venda, né, Adriane, é incomodar um pouquinho. Incomodar, entre aspas, né? Sim. Às vezes, insistir, né? Porque senão, eu acho que muitas vezes o cara que vai comprar, ele não quer comprar, não quer gastar, ou deixa assim, já tenho isso, né? Então, às vezes tem que dar uma cutucada, como diz o gaúcho, né? Sim, e coisas muito complexas como o produto do Guilherme, o produto do Arthur, que demandam até uma mudança de cultura, talvez, como é o caso do Arthur, ou uma mudança de sistema, uma integração, um negócio que é trabalhoso. É só falar integração que as pessoas já se arrepiam, porque é um negócio que dá muito trabalho, que é difícil. Então, como que você vai vender essas coisas que envolvem ou mudar a cultura, ou gerar realmente uma quebra de expectativa? Então, relacionamento, não é enchendo o saco, sabe? Gui, Quando tu Arthur... falou, Raquel, eu tava desculpa. pensando, agora, desculpa, eu te cortei, mas é que eu lembrei agora. Bem no início da aula de hoje, tu falou daquele caso da arquiteta, né? Tu falou do vídeo, né? Que o barato sai caro. E uma das propostas, né, que a gente tem na Nutrition Thinking é exatamente meio que quebrar, digamos, paradigmas dentro da nutrição, né? Tipo, porque a nossa proposta é completamente diferente. Quer dizer, não é que é completamente diferente, mas, assim, como eu vou dizer, ela é baseada no Design Thinking, né? Mas ela traz a ideia de que a gente cria dieta junto com a pessoa e que não é aquela nutrição que todo mundo conhece, ou seja, não vai ser uma nutricionista que vai ficar te mandando receita, que vai te dar um papelzinho pronto direto da gaveta. Foto do ou vai te almoço, mandar... foto da janta. foto do almoço, foto da janta, tipo, não tem nada disso, né? São coisas completamente diferentes. E aí daí tu falou do vídeo, né? Eu queria que me contasse um pouquinho melhor como é que foi essa ideia do vídeo, assim. Porque eu acho que no nosso caso, talvez teria que fazer algo assim. Então, o mais importante do vídeo é o script do que tu vai falar.
Por quê? Tem tanto vídeo na internet que o início dele tem que chamar atenção para que a pessoa se sinta envolvida e queira assistir até o final. Então, pensa comigo, um bom início de vídeo teu seria para o cliente final, tá? Então, você já está você não pode nem ouvir a palavra nutricionista, você que está traumatizado de experiências anteriores com nutricionistas. Você já pensou que uma nutricionista pode ser diferente? Só eu já tenho 3 potenciais inícios desse vídeo. E o bacana é ter algumas versões, tá? Mas o script escreve o que você quer dizer no vídeo. Tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter uma conclusão. E cria uns 2 ou 3. E patrocina os 2 ou 3 para o mesmo público. E aí você vai ver que tipo de narrativa funciona melhor já para esse público. Legal, profissionaliza, aperfeiçoa essa narrativa. Vai mais um vídeo. Então, cria essa narrativa. No caso dela, ela tinha um objetivo bem específico. O cliente estava em cima do muro, porque estava entre um outro fornecedor que entregava por um preço menor, e ela entrega qualidade. E era o primeiro projeto. Então, assim, a empresa estava no drama entre dou uma chance nova para essa galera aqui, que parece muito legal, mas a gente nunca fez e está cobrando mais caro, ou fico com o velho conhecido que ainda custa mais barato. E a gente fez uma narrativa de vídeo que ela direcionava para ele entender que o barato sai caro e dizer entre linhas o que o mercado já sabia, que aquele fornecedor entregava as coisas mal feitas. Então, que muitas vezes preço não é sinônimo. E aí foi indo e foi indo. O cliente não comprou. Ele congelou até dezembro essa contratação. A gente ainda está esperando para ver como é que vai acabar isso aí. Mas ele não comprou. Mas foi bem legal fazer, tipo, essa estratégia, né? A gente senta com a cliente toda vez, uma vez por semana, e desenha. Tá, e fulano? Como é que tá fulano? Ah, fulano surgiu do buraco, fulano voltou agora. E aí a gente vai impactando, porque nessa campanha 1 para muitos, a gente tem um monte de empresa que a gente está impactando desde que começou e que até hoje não levantaram a mão. Ou seja, ainda não disseram, oi, gente. A gente sabe que eles estão vendo, a gente tem a identificação, a gente sabe que eles estão vendo, mas eles ainda não levantaram a mão. Ela pode chamar o cara no LinkedIn. Ela não quer fazer isso nesse momento. Mas se o negócio ficar feio, ela já tem um monte de conta que está começando a aquecer. E a gente segue impactando elas também. A gente não deixa de impactar elas. Ô, Adri, uma dúvida. Relacionado ao Apollo, ele é muito caro? Como é que funciona o investimento nele? O Apollo... Deixa eu ver o preço. Tem uma versão brasileira mais baratinha. Deixa eu ver aqui o preço do Apollo. Dá para fazer 50 e-mails por mês gratuito, até 200 e-mails por mês, disparos de e-mail, né? Até 200 por $49, ou por $99 vocês têm e-mails ilimitados. Então, $99 vezes R$500 por mês. Não é tão absurdo e dá para fazer um negócio já de 50 e-mails por mês, já dá uma base legal de contatos sendo aquecidos de forma gratuita. Beleza, obrigado. Olha, me ocorreu agora a questão do vídeo. Esse vídeo é mandado diretamente para o cliente, né? Não é um vídeo colocado em rede social. É patrocinado no Instagram. É patrocinado no Instagram. Patrocinado para chegar até ele. Não é um vídeo que eu mando para um cliente direto. Muita gente faz isso. Eu não sei se vocês já caíram na famosa fórmula do lançamento. Se vocês não sabem do que eu estou falando, se arrepiem. A fórmula do lançamento é um script de vendas, de marketing desenhado do primeiro contato até o final contato, onde uma dessas partes é identificar a pessoa não por e-mail, mas por WhatsApp. E aí você manda esses vídeos direto para o cara no WhatsApp. Aqui estão as principais dúvidas. Todo mundo me pergunta isso. E aí você já tem o teu script de venda. Dá para fazer um envio de vídeo pelo WhatsApp, mas se eu vou mandar um vídeo para a pessoa, eu vou trocar uma ideia com ela rosto a rosto, eu vou marcar uma call, sabe? Essa forma do lançamento ela é super sobre volume. Então, eu não quero perder tempo falando com fulano para vender um negócio de R$99. Eu quero mandar vídeo pronto. Então, tem os 2 formatos de entregar essa experiência. Isso. Arthur, vamos botar o que na rua de campanha? Me conta.
Não sei ainda, pensando ainda. Como a gente sabia nada de marketing, enfim, né? A gente ainda tá pensando, analisando ainda como fazer, mas está sendo bem útil esses encontros aqui para a gente entender o tamanho do buraco que a gente está. Então, a gente ainda tá pensando, a gente não botou nada na rua, mas a gente tá tentando, tá vendo ainda, né? Tá pensando exatamente qual a melhor estratégia, até porque, enfim, como a gente depende de uma relação física também, é algo um pouco mais complexo, né? De botar em um lugar e dar errado não é muito bom. Ainda mais, não acho que é muito legal errar com a Braskem, sei lá, ou com a Renner. Nossa, Então, sim. então é melhor a gente estar, né, pensando bem no que fazer antes de fazer. Sim. Mas começar com uma coisa menor, pegando daqui a pouco. Como você disse, eu não quero cliente pequeno, mas uns 2 ou 3 pequenos, só para ver como é que vai ser essa experiência, né? Sim, Para sim, ir sim. ajustando tanto a narrativa quanto a entrega do produto, né? O MVP mesmo. Claro, claro. Não, não, é isso que a gente tá pensando agora. Então, a gente quer ver se a gente alinha algumas coisas para começar a fazer isso, mas, enfim, espero que nos próximos tempos logo a gente comece a fazer isso, até para pegar também, principalmente essa parte de pegar os e-mails, né? Então, acho que isso é uma coisa que seria interessante agora, pelo menos, começar fazendo isso. E criando a base. É, Uhum. acho que é o primeiro passo a ser feito, acho que seria esse mesmo. Eu fiquei com uma dúvida sobre o HubSpot que tu falou. Diga. Ali, quando tu faz o formulário, ele recolhe os dados da pessoa, né? E o e-mail. Os Isso, né? dados. Depende Os dos campos dados. que você colocou no formulário. Então, se você quer receber o e-mail, nome, telefone, WhatsApp, Sim. endereço, isso tudo vai para o HubSpot. Tá, e aí ele fica monitorando o que exatamente depois? O cookie da pessoa. Ah, sim. Então, Tá. O que vou a dar um pessoa exemplo faz muito claro. depois? Vou dar um exemplo muito claro. Facebook. Lembra que a gente falou na semana passada das segmentações do Facebook? Como que o Facebook sabe que eu tenho interesse em imóveis ou etc? O cookie. O cookie é o que identifica vocês em tudo que acontece na internet, porque ele está salvo no seu navegador. Então, se você entrou na Casas Bahia e viu uma máquina de lavar, saiu da Casas Bahia e daqui a pouco tem um anúncio de máquina de lavar da Casas Bahia. Isso foi o cookie da Casas Bahia. Agora, tem um anúncio de máquina de lavar de outra marca no Instagram. Isso foi o Facebook. Você não entrou na Casas Bahia com o Facebook, mas o cookie do Facebook está no seu navegador. Assim como o do HubSpot. Então, tudo que esse cara fizer que envolver você, vai estar lá. Ah, bom. Duas dúvidas. No HubSpot, por exemplo, assim, conheci a pessoa, a gente trocou o cartão, eu posso cadastrar esse e-mail no Pode HubSpot subir o para contato. depois. Mas aí ele vai receber um e-mail de bem-vindo à Claro, Vase, ele vai clicar e aí tu pegou o cookie. tá, perfeito. E aí uma dúvida assim mais técnica no sentido, quando tu põe, vou limpar todos os cookies do meu computador, simplesmente some tudo. Você ferra o maluco. Você ferra. É por isso que muitas vezes, quando você está num site, dá um erro, etc., o que o cara geralmente diz do suporte? Limpa os cookies. Aí limpou os cookies, zerou o seu histórico com aquele site. Entendeu? Sim, entendi. Tá, não. Mas é um Bom, negócio bem raro as pessoas limparem os cookies, né? não, sim, mas é que às vezes é tanto que tem que limpar, né? Às vezes tu meio que o computador, ou quem usa aqueles CC Cleaner, aquelas coisas, eles vivem limpando, né? Sim. E ferra muito a vida do anunciante. Entendi. Aí, depois deem uma olhadinha lá no meu LinkedIn, tem um texto que é a alternativa do Google aos cookies. Por quê? O Google Chrome é o principal navegador já em quase todos os países do mundo. E o Google, ele tem a rede de display, que é a rede de banners, e a rede de pesquisa, que é como o Google monetiza. Ele não ganha dinheiro com o Google Chrome, ele ganha dinheiro com publicidade. E cada vez mais os sites têm utilizado os cookies para vender publicidade em outras plataformas. Então tem 1 milhão de plataformas. Outbrain, Taboola, Critel, 1 milhão de plataformas de anúncio que não são do Google. E o que o Google está fazendo?
O Google Chrome não vai mais aceitar cookies daqui para frente em determinado momento, e eles estão criando um outro tipo de identificação, que é para ter certeza que para anunciar no Google Chrome só com o Google. Então, assim, tudo isso muda muito, muito rápido. É bem doido. Hoje em dia tá Mas- se parando de usar cookie, tá usando local storage. Aqui está o programador que me ajuda a explicar isso melhor. Eu não entendo um pouquinho. Galera, que mais? É isso. Na semana que vem a gente tem a nossa última conversa. Parece que a gente está falando desde janeiro, né? E aí, nessa última conversa, nós vamos amarrar isso tudo isso que a gente falou, e desenhar mais ou menos para vocês esse plano de ação. Onde vocês vão fazer primeiro, na dúvida do que fazer primeiro, o que eu faço. Então, na semana que vem, a gente vai amarrar tudo isso e falar de régua de relacionamento, como amarrar tudo isso, como fazer isso tudo funcionar. E a gente encerra. Eu tive uma ideia para ti, Adriane, Diga. para tu escrever algumas coisas sobre etiqueta na internet. Por exemplo. Ah, meu, não manja áudio se a pessoa não... Sei lá, etiqueta na internet, que nem etiqueta a mesa. Pô, cara, tem muito inocência, né? Vai Tem fazer umas muita coisas... gente. vai fazer umas coisas bem divertidas, assim, acho que é bacana. Eu Boa não sei ideia. fazer isso, não, valeu. Né? Uns conteúdinhos lá no LinkedIn de etiqueta na internet. Né? Show de bola. Mas eu acho Gostei, que eu já ótima vi ideia. algo, mas eu acho que eu já li algo sobre isso em algum lugar. Deve ter. Eu lembro de já ter lido em algum lugar sobre isso. Etiqueta de WhatsApp, né? WhatsApp. Etiqueta de internet, etiqueta de e-mail. As pessoas não sabem se comportar muito bem. As pessoas não sabem, muitas ainda não sabem internet. A minha colega está fazendo autoescola, e a autoescola é pela internet, é pelo Zoom. E aí a pessoa não sabia que a câmera estava ligada e tomou banho e colocou o celular para ouvir. Tiveram que derrubar a call, porque a pessoa estava... As pessoas não sabem ainda. É meio doido pensar Bom. nisso, né? Porque a gente aqui sabe compartilhar tela no Zoom. Tem muita gente que não sabe o que é Zoom. Sim. Ah, não, mas é que na pandemia, agora, né, no momento descontraído, o que mais teve foi vídeo engraçado de coisas acontecendo no Zoom, né? Tipo, Sim, é uma ferramenta que a gente nunca mais vai esquecer como que usa, né? Porque é passar uma vergonha e tu não faz mais aquilo. exatamente. Galera, vamos nessa então. Daniel, tá todo mundo liberado. Todo mundo vai ficar bitolado com todas essas ideias e estratégias. Não, que isso, acho que foi super esclarecedor, muito bom mesmo o conteúdo. Primeira vez que eu tive a oportunidade de acompanhar um workshop ministrado por você. E vou atrás dos outros já, que tu já deu, o conteúdo que tu já deu, porque, nossa, super agregou no meu conhecimento, que não é muito, né? Mas já deu vários nortes aqui de direcionamentos que eu posso dar para as startups quais eu atendo ali. Obrigado Maravilha. obrigado aí a presença de todo mundo também que compareceu aí, né? Até às 7 e pouco da noite. E vamos para o próximo, esperando pelo último workshop, Adri. Obrigada, gente. Bom restinho de semana para vocês. Tá, gente, boa Tchau, noite. tchau. Beijo, obrigada. Obrigado, Adri. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, moçada.